Boa tarde a todos, meu caro presidente Paulo Davim. Dizendo a satisfação de estar, neste momento, ocupando esta tribuna, sendo presidida por Vossa Excelência esta sessão não deliberativa da Casa. Senhoras e senhores senadores, os ares da democracia sopram cada vez mais forte pelo mundo árabe. Com que satisfação eu inicio essas palavras, eminente e querido amigo, irmão, conterrâneo Mozarildo, falando dos ventos, os novos ventos sobre o mundo árabe. Começando por Maghreb, passando pelo Egito, os ventos de Uvan libertários já começam a tomar o rumo da Península Arábica, causando grande apreensão aos regimes autoritários lá constituídos. Na Tunísia, ouviram-se os seus primeiros rufos deste novo alvorecer. Há 24 anos, o comando supremo do país mediterrâneo, neste comando o ditador Ben Ali, não resistiu às grandes manifestações populares que se sucederam nas ruas de Tunis após a autoimolação de um camelô desempregado. Sob os gritos de liberdade ecoados nas ruas, Ben Ali apeou-se do poder e partiu rumo ao exílio, carregando consigo a opressão e o medo que tanto faziam parte do seu governo. Assustadas, as grandes potências ocidentais receavam que tal movimento contestador dos regimes que, embora autoritários, eram antifundamentalistas e pró-ocidentais, pudessem causar grandes instabilidades à geopolítica do mundo islâmico e favorecer e fortalecer as correntes mais radicais. Hoje, contudo, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, percebe-se que tal furor encontra as raízes verdadeiras nas aspirações legítimas de uma gente que, ao se ver cansada e ao se cansar em ver cesseado o seu direito à opinião, à livre manifestação e ao contraditório, foi à luta por sua liberdade. Uma gente, senhor presidente, convidados, queridos amigos das galerias, uma gente, senhor presidente, que não arredou os pés da Praça Tahrir, Praça da Libertação em árabe, até que Mubarak, Hosni Mubarak, depois de 30 anos no poder egípcio, renunciasse à presidência e aceitasse os clamores populares de Cairo. Era uma gente superlotando a praça, era uma gente ávida por liberdade. Uma população que não estava preocupada se a ditadura egípcia era pró-americana ou pan-árabe, mas não aguentava mais viver sob a repressão marcial do regime do general Mubarak. Nesse sentido, senhor presidente, entendo que os novos ares democráticos que ventilam o mundo árabe e ameaçam suas ditaduras devem ser dimensionados pela essência de sua gênese umbilical. Assim como, para os diversos historiadores, o mundo se compara a uma queda do muro de Berlim, para que esse movimento pudesse ter algo comparativo a fases e eventos importantes da história, nós comparamos a queda do muro de Berlim para os árabes. Sua conformação se funde à superação dos últimos estertores da Guerra Fria e da unipolaridade do século passado. O ponto nevrálgico da política externa americana, o mundo islâmico e a geopolítica árabe em relação a Israel, sempre exigiram dos Estados Unidos a gestão de governos favoráveis às suas diretrizes para a região. Assim, a grande potência militar do mundo apoiou a constituição de regimes que, com mão de ferro e controle absoluto das instituições, mantinham radicais fundamentalistas fora do poder e da linha de fogo contra Israel. Abalizado pelo realismo político internacional, tal estratégia, contudo, sempre se chocou com o idealismo democrático constituinte da nação norte-americana e as aspirações do povo árabe por maior liberdade. O que ocorreu e está ocorrendo dessa forma, um levante do povo árabe contra ditaduras que se tornaram insustentáveis, interna e externamente.
antes receosos, até mesmo considerando-a temerária, os americanos já se deram conta de que a correção de rumos em sua estratégia, para que essa correção possa arear mais a região. O apoio incondicional aos regimes autoritários, nesse sentido, não encontra mais guarida na opinião pública e na comunidade internacional. Não há dúvida, senhoras e senhores senadores, que os clamores por democracia no mundo árabe irão continuar e haverão de se alastrar. Governos integrantes da Liga Árabe de países como a Argélia e a Jordânia já começaram a observar manifestações públicas de insatisfações contra os seus governantes, ameaçando os seus regimes autocráticos de poder. E é claro, senhor presidente, que tal movimentação de proporções históricas gigantescas não se configura em um processo de ocidentalização do Oriente, ou de aculturamento das milenares tradições das civilizações árabes em concessão ao modus operandi do mundo ocidental. Não, senhor presidente, não, senhoras e senhores senadores. O que está havendo, o que está acontecendo e o que eu entendo é uma nova expansão da consciência democrática. Da consciência democrática e libertária do mundo, notadamente nas regiões onde a liberdade de expressão sempre encontrou grandes déficits. Na raiz dessa corrente pró-democracia, temos os novos mecanismos de comunicação instantânea, a internet, as famosas redes sociais, a fazer liga, a juntar sonhos, sentimentos e aspirações de uma juventude libertária e oprimida desses regimes. Qualquer tentativa de controlar será em vão. O bonde da história segue seu trilho de forma inexorável. E aqueles que tentaram interromper seu fluxo serão invariavelmente atropelados pelo furor dos seus maquinistas. Não sabemos quem será o próximo ditador a cair. Ainda fomos surpreendidos pela força, ainda ontem, senhoras e senhores, fomos surpreendidos pela força das manifestações em Teherã, reacendendo rixas antigas, conflitos antigos entre o regime islâmico e os estados do Ocidente. Qualquer que seja a razão de Tunis a Teherã, o que se percebe é que esta onda assume proporções avassaladoras. Por isso, que as minhas palavras na tarde de hoje sejam de intensa, viva, solidária, sentida apoio a todos os quantos, mundo afora, estão na luta por democracia e por liberdade. Quero, por fim, abraçar e agradecer a solidariedade sempre presente do meu companheiro Valdir Raupp, que quase instantaneamente trocou a sua inscrição com este orador, em virtude de coincidências próprias de quem voa toda semana para o seu estado de origem. Estou voltando à Paraíba e não podia deixar nesta semana de tecer este pronunciamento, que mostra a minha vontade, o meu desejo de ver a democracia imperando o mundo afora. Mas, senhor presidente, rapidamente, ocupando também este espaço, como não poderia deixar também de fazer, no plano nacional, ressaltar a luta do governo atual, que vem há muito, desde o presidente Lula, buscando aumentar a cada mês a taxa de empregados no país. Meu amigo senador Moca, a taxa de desemprego anual em 2010 ficou em 6,7%, contra a taxa de desemprego, contra 8,1% no ano de 2009. É a menor da nova série da pesquisa mensal de emprego PME, iniciada em 2002 e cujos dados começaram a ser divulgados em 2003. A nossa taxa de desemprego em 2010, repito, alcançou níveis que não são os ideais, mas são
aqueles que sempre sonhamos como possíveis num país em franco desenvolvimento. A população ocupada nas 6 principais regiões metropolitanas do país alcançou, na média, o patamar de 22,5 milhões de trabalhadores, 3,5 acima da média de 2009. Nós tivemos uma queda na taxa de desemprego e um aumento na população ocupada em 3,5% na média de 2009. A média de desempregados nessas regiões foi de 1.600.000, 15% a menos que o contingente de desocupados no mesmo período em 2009. São números obtidos pela Fundação, pela Pesquisa Mensal de Emprego, cuja fonte primária é o IBGE. O desemprego no Brasil é menor do que nos países ricos, aponta a OIT. Um jovem em busca de emprego encontrará mais facilmente uma colocação no Brasil do que nas grandes cidades da Europa ou nos Estados Unidos, aponta a Organização Internacional do Trabalho. Que prêmio! Que orgulho poder falar isso ao Brasil, que nos vê, que nos assiste agora à TV Senado. Não palavras minhas, presidente Paulo, que eu quero repetir com a ênfase e a necessidade de mostrar o novo Brasil. A OIT declarou, aspas, um jovem em busca de emprego encontrará mais facilmente colocação no Brasil do que nas grandes cidades da Europa ou nos Estados Unidos. Palavras que mostram a eficiência deste governo, a consolidação da nossa estabilidade econômica, a formação de grandes levas de empregados por aí afora, a queda no desemprego e a formação desse novo Brasil. De acordo com a organização, pela primeira vez na história, o desemprego por aqui apresenta taxas inferiores àquelas dos países ricos. O resultado ainda é melhor quando analisadas as regiões metropolitanas. Nestas áreas, a taxa de desemprego brasileira fica abaixo da média mundial. Repito-me, nas áreas metropolitanas, a taxa de emprego no país fica abaixo da média mundial. Enquanto em muitas nações a desocupação só aumenta, especialmente entre os jovens, nos países em desenvolvimento como no Brasil, o desemprego já retrocedeu abaixo dos níveis registrados antes da crise econômica que atingiu o mundo em 2008, uma outra informação da OIT. Depois do tsunami econômico e social de 2008, 2009, as nossas taxas de desemprego já retrocedeu a níveis anteriores àqueles da crise de 2008. Muito se deve, meu senador Assis, ao trabalho do nosso PDT, do PDT de Leonel Brizola, do PDT de Carlos Lupe, que enfrentou o desafio do desemprego e nos dão números cada vez melhores a cada avaliação. Isso nos enche de orgulho, que leve do PMDB ao PDT a nossa palavra de estímulo, que estamos no caminho certo, que estamos seguindo a trilha que o presidente Lula, de forma capaz, eficaz, consequente, serena, construiu nesse novo Brasil. A taxa de desemprego, repito, ficou em apenas 6,7 contra 8,1 de 2009. A população ocupada nas regiões metropolitanas aumentou a níveis superiores àqueles de 2008, quando enfrentamos a crise mundial. Podemos dizer que olhamos a crise pelo retrovisor. Ainda estamos fazendo, senhor presidente, os ajustes necessários. O contingenciamento se explica exatamente por esses conceitos, por esses princípios, por garantir o emprego, por garantir a estabilidade econômica, por garantir a manutenção da inflação. São postulados que não mais nos pertencem. Pertence à cultura, à nova cultura do povo brasileiro. Muito obrigado a todos.